Você está vendo isso aqui? Isso é um amendoim. E isso aqui é o seu cérebro. E se eu te dissesse que toda a ansiedade que você sentiu na vida tivesse vindo desse amendoim, você acreditaria em mim? Bom, independentemente da sua resposta, os fatos não mudariam. Não é exatamente um amendoim que controla a ansiedade, obviamente. Mas o estranho é que todo o processo de medo, raiva e ansiedade são governados por uma estrutura chamada amígdala, que fica entre o seu cérebro e a orelha. Até aí tudo bem, mas a amígdala não passa de 1,3 centímetro de tamanho. Isso significa que todos os ansiosos são reféns, de alguma forma ou de outra, de 1,3 centímetro de cérebro. Dá para acreditar? Nós temos um par de amígdalas que juntas não dão mais do que 2,6 centímetros de cérebro. E essa minúscula estrutura cerebral é capaz de ditar como você deve viver a sua vida. Essencialmente, a amígdala é aquele ditador que reina através do medo. Felizmente, foi descoberto que, embora a amígdala seja responsável por todas aquelas emoções negativas, fortes, é possível utilizar ela para reproduzir grandes emoções positivas também. Entretanto, pode não ser uma tarefa tão fácil assim, porque a amígdala não só é responsável por toda a ansiedade que uma pessoa pode sentir, mas também por condicionar o sujeito a sentir ansiedade. Você já ouviu falar do sino de Pavlov? Através de seus experimentos com cachorros, nós descobrimos uma baita lição sobre as psicologias dos mamíferos. Por exemplo, se você pega um vira-lata e dá comida para ele, ele vai ficar bem feliz, não é? E se você desse comida e tocasse um sininho ao mesmo tempo? Ele continuaria feliz, não é verdade? Pois é. E se você retirar a comida e deixar apenas o sininho? Ele ficaria triste, certo? Errado. O experimento consagrado como sino de Pavlov nos mostrou que os mamíferos têm uma capacidade muito forte de associação. E isso significa que é possível associar com a repetição que quando o sino toca, eu recebo a comida. Se eu recebo comida toda vez que o sino toca, quando o sino tocar, eu vou me sentir bem. Entendeu a lógica? Com o passar do tempo, o próprio sino se torna a recompensa. A partir dessa descoberta que Pavlov trouxe para a humanidade, foi possível a realização de milhares de experimentos, os quais nos levaram a um entendimento mais elevado do cérebro, inclusive o nosso. Estudos com ratos indicaram, por exemplo, que quando o sino era associado a um choque, a amígdala disparava. A neurociência também explica que os psicopatas têm uma atividade cerebral bem mais fraca dessa estrutura, pelo menos em relação a uma pessoa normal. Ou seja, justamente aquilo que mais te fragiliza, que te anseia, que te preocupa, traz insegurança. É aquilo que te faz mais humano. Que paradoxo é esse? Boa, eu vou te explicar. Existem algumas características que você precisa saber sobre ela, antes de irmos mais a fundo sobre o papel dela na sua ansiedade. A primeira é que ela é treinável. Como eu te expliquei anteriormente, usando o exemplo do sino, nós temos uma grande capacidade de fazer associações, sejam elas negativas ou positivas. A questão é, essas associações estão ligadas diretamente ao nosso amendoinzinho. E no caso dos humanos em particular, elas costumam ser bem negativas. Em muitos casos, paralisantes. Paralisantes no sentido de dificultar o seu dia a dia, com medos mais ou menos graves, dependendo da sua trajetória. Imagina como deve ser a vida de alguém que tem fobia de água, por exemplo. Tenho certeza que muitas experiências deixarão de ser vividas por causa disso. Associar medo a uma coisa vital à experiência humana pode causar o efeito paralisante que eu te disse antes, impedindo assim você de realizar tarefas que podem ser boas para você. Agora imagina se você tiver uma associação negativa com dinheiro, trabalho, estudo, qualquer coisa altamente benéfica para você. Como seria a sua vida se você tivesse um medo interno desses? Bom, eu suspeito que não seria nada legal isso, mas eu confesso que o amendoinzinho tem o dizer final sobre o que você vai ou não vai sentir medo. A segunda coisa que você precisa saber sobre isso é que ela fica do lado de onde o seu cérebro armazena memórias de longo prazo. Isso costuma dar uma combinação das pesadas mesmo. É por isso que traumas que sofremos ao longo da nossa infância podem ser carregados até o fim da vida adulta, caso nada seja feito,
Principalmente porque a criança ainda não tem um filtro para saber o que é ou não é uma ameaça real. Ela simplesmente aprende do momento do trauma em diante que aquilo é uma coisa perigosa. E ela faz isso de forma inconsciente e talvez com algumas das coisas mais importantes, importando modelos ruins de relacionamento do seu ambiente, por exemplo. É uma situação realmente bem triste. Mas agora que você tem uma bela ideia do porquê esse amendoim nos controla, é importante entender que sem ele nós não teríamos chegado até aqui. É verdade. Nossos corpos vêm de uma época de selva, de guerra constante contra todos os tipos de predadores. Vivíamos como Tarzan, porém sem a graça da mamãe gorila, que é um charme, né, gente? Quem viu o filme vai gostar. Naquela época era viver ou morrer. E a regra era morrer fugindo ou morrer lutando, para ter a chance de passar os genes para frente. Para que você tivesse uma chance maior de sobrevivência, você precisava reagir rapidamente. É para isso que a amígdala serve. A amígdala serve para agir no tempo de centésimos de segundo, antes mesmo de você saber o que está em perigo. Existe, por exemplo, um caminho entre o seu nervo óptico, que é o nervo que conecta o seu olho com o seu cérebro, e ele passa as informações primeiro para a amígdala e depois para o restante do cérebro. Isso significa que você reage ao perigo antes mesmo de você saber que existe um perigo. Não é louco isso? É realmente muito interessante. Se um carro estivesse indo na sua direção em uma velocidade razoável e você só notasse no último segundo, você ia sair da frente sem nem entender o que aconteceu. Esse é o poder da amígdala. Porém, ela continua sendo a mesma da selva, apesar de nós já estarmos em civilizações gigantescas com milhões de outras prioridades. É por isso que nós precisamos aprender a associar e desassociar a amígdala de acordo com as nossas necessidades. Como que a gente faz isso? Como você deixa de associar hábitos prejudiciais como uma coisa boa? Bom, como você faz para parar de se auto-sabotar? Como se faz para acabar com a procrastinação? Olha, o primeiro passo para dar um jeito nisso é entender que por mais que você não tenha se colocado na situação atual, só você pode se retirar dela. Não adianta. Eu mesmo digo isso como terapeuta. No meu serviço, eu atuo com muitas pessoas e atuo apenas como uma ponte interior para que o meu cliente se liberte dessa prisão mental. Mas essa libertação precisa vir de dentro. Caso ela seja forçada por circunstâncias externas, ela simplesmente não ocorre. Aliás, pode até mesmo dificultar ainda mais a situação daquele que sofre. Por isso que o respeito é tão importante na hora de oferecer ajuda. Porque a ajuda não pode ser dada como se fosse esmola, mas sim de igual para igual, sem se achar o dono da verdade e julgar o outro. Mas enfim, nada disso pode ocorrer sem esse seu primeiro ato de coragem, o ato de entendimento sobre a situação atual e sobre como apenas você pode se retirar dela. E qual seria o segundo passo? Depois de assumir sua própria responsabilidade, será necessário um novo ato de coragem. Talvez ainda mais desconfortável que o primeiro, mas que remédio bom que não é amargo. Não é verdade? Então, o que seria esse ato? É o ato de sentir, o ato de parar de fugir desse sentimento que te assombra através de escapismos, como vícios, bebidas, drogas. Cada pessoa tem sua própria maneira de escapar da realidade. Quando as coisas estão difíceis e a ansiedade bate, o medo bate, o mundo bate, o que você faz? Você foge do sentimento? É claro que sim, todo mundo faz isso. Mas aqueles que tentam não fugir o máximo possível são os que conquistam sonhos. São aqueles que mais admiramos. E aprendendo a encarar os sonhos de frente, você pode se tornar uma pessoa dessa. Uma pessoa que na hora de lutar ou fugir, escolhe lutar. E lutar não significa pegar uma lança e sair gritando. Não é nada disso. Lutar hoje em dia significa ir contra a maré. Significa que quando o seu cérebro tenta te forçar a fazer algo que você sabe que não faz bem para você, como a procrastinação, você para tudo e sente. Sinta esse sentimento que te faz fugir de uma tarefa. Sinta o desconforto com toda a sua força, pois isso gera tolerância. Isso cria uma casca mental que com o tempo vai diminuindo cada vez mais a intensidade dessas barreiras do amendoim. Pois ninguém merece ser refém de 2,6 centímetros de cérebro. O caminho é simples, mas não é fácil. Se você quiser minha ajuda presencial nessa jornada, preencha o formulário abaixo.
e nós podemos verificar juntos se o meu serviço terapêutico seria bom ou não para você. Se você gostou e não está inscrito, se inscreve e dá um gostei no vídeo. Quinta que vem tem mais, lá pelas 19 horas. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.